Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ministra agora os nossos corações, Pai. Fala conosco segundo a Tua vontade, Senhor, que toda resistência, Deus, que todo impedimento, que toda barreira caia por terra, e que a Tua palavra possa ser enviada agora com poder e autoridade. Senhor, abra a porta da pregação da palavra, Deus. Abra a porta da pregação da palavra, Senhor Jesus, e faça o que o Senhor está desejoso de fazer nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos e que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém? Irmãos, é um texto muito conhecido. Nos conta a história de uma mulher chamada Ana, que era estéril. E Ana sofria por causa dessa esterilidade. Naquela época era uma maldição muito grande. Uma mulher que não tinha filhos, uma mulher que não tinha condição de dar filhos para o seu esposo. E não podia ser filhas, tinha que ser do sexo masculino, tinha que ser filho. Ana era humilhada por isso, havia um vazio dentro dela, uma lacuna dentro dela, porque ela não conseguia alcançar esse sonho, não conseguia alcançar esse projeto. Só que quando nós lemos o texto de 1 Samuel, nós precisamos entender, irmãos, que a história de Ana, ela não começa, irmãos, diretamente com ela. Não começa, irmãos, na sua dor, não começa no seu problema, não começa na sua dificuldade, na sua falta. O texto, irmãos, que a gente lê, começa falando a respeito do seu esposo, e não de Ana. O texto vai começar a falar acerca de um homem chamado Eucana, que era filho de não sei quem, que era neto de não sei quem, começa a falar da sua genealogia. E quando Eucana aparece na Bíblia Sagrada, ele está fazendo algo. Ele está realizando algo. O quê? O texto diz que ano após ano, ele subia a uma cidade chamada Siló. Uma cidade próxima a Jerusalém, cerca de 30 quilômetros. E por que ele precisava ir a Siló? Porque Siló estava o templo do Senhor. Era o templo do Deus vivo. E o que ele ia fazer lá em Siló? A Bíblia diz, ele ia sacrificar e adorar ao Deus vivo e o Deus todo-poderoso. Então o texto começa falando de Eucana fazendo algo. O que ele estava fazendo? Adorando. De ano em ano ele ia até Siló, e lá em Siló ele rendia ali diante do Senhor um holocausto, um sacrifício. Quando você olha aí para a palavra, irmãos, e você entende isso, você precisa também compreender qual tipo de oferta, ou qual tipo de holocausto, ou de sacrifício, Eucana, ele fazia diante dos olhos do Senhor. Se você olhar, por exemplo, em Levíticos, você vai entender que fala lá acerca e a respeito de uma série de ofertas, que o povo hebreu tinha o costume de apresentar diante de Deus, colocar diante do Senhor. Então, holocausto era um tipo de oferta. Oferta queimada, ou sacrifício queimado, era um outro tipo de oferta. Tinha também a oferta de manjares. Todas elas eram colocadas diante de Deus, e cada uma tinha um significado específico. Se não me falha a memória, eram 12 tipos de ofertas. Cada uma, irmãos, com um significado diferente. Levítico fala bem claro sobre isso. A oferta que esse homem ele estava apresentando diante do Senhor era uma oferta chamada oferta pacífica ou oferta de paz. Alguns também chamam de oferta de comunhão. E qual era o significado dessa oferta? Gratidão. Senhor, nós estamos aqui ofertando de ano em ano. Todos os anos a gente sobe a Siló, a gente vem a essa cidade, e nós queremos apresentar essa oferta pacífica, essa oferta de comunhão, porque nós queremos demonstrar a nossa gratidão pelo Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito por nós, da forma que o Senhor tem cuidado de nossa casa, da maneira que o Senhor tem olhado por nossa família. Só que esse sacrifício, essa oferta que Eucana apresentava diante de Deus, tinha características únicas. Das 12 ofertas que você enxerga lá em Levítico, essa oferta pacífica, ou oferta de paz, ela tinha características únicas. Nenhuma das outras 11 ofertas tinha a mesma característica que essa daqui. Ela carregava 3 características únicas. Quais são elas, pastor? Primeiro, quando a pessoa ela pegava um animalzinho dela e ela levava lá para o templo, entregava nas mãos do sacerdote, o sacerdote é que iria preparar essa oferta para colocar diante de Deus, para apresentar diante do Senhor. Esta oferta de paz,
ela era dividida em 3 partes. A primeira parte era para adorar a Deus, geralmente gordura. A primeira parte era sempre para glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. A segunda parte dessa oferta era para o próprio sacerdote. O sacerdote tomava posse da segunda parte dessa oferta. E a terceira parte, o mais importante a gente entender, a terceira parte voltava para o ofertante. Então a pessoa levava para o templo o animal era sacrificado pelo sacerdote. O sacerdote fazia essa separação: primeira parte Deus, segunda parte minha, terceira parte para quem ofertou. Era muito importante entender isso, que a pessoa que estava ofertando, ela ia receber uma parte para ela. Segunda característica, irmãos, essa parte que foi devolvida para o ofertante, ela precisava ser comida. Ela precisava, irmãos, que o ofertante participasse dela. Tem um texto em Levítico 7 que diz assim, versículo 18: se a carne da oferta de comunhão for comida ao terceiro dia, a oferta não será aceita. E este sacrifício não irá beneficiar, não será atribuído àquele que ofereceu. Então, quando a pessoa recebia parte daquela oferta, ela tinha o primeiro e o segundo dia para comer daquela oferta. Ela tinha que comer daquela oferta. Ela não podia ofertar, ela não podia entregar essa oferta e não participar daquilo. Ela não podia deixar de comer aquilo, e tinha uma validade. O primeiro e o segundo dia. No terceiro dia, se ela fosse comer, ela já não podia mais. Por quê? Porque a carne estragava. E quando a pessoa não comia daquela oferta, quando a pessoa não participava daquela oferta, tinha um agravante. Qual era? Tudo aquilo que ela fez perdia o sentido. Não tinha validade. Então, se ela saiu da sua casa com seu animalzinho, ela percorreu tantos quilômetros para chegar lá no templo do Senhor, lá na casa do Senhor, e ela orou para entregar aquela oferta, ela gastou o seu tempo, gastou o seu dinheiro para apresentar aquela oferta. Se ela não participasse daquilo, se ela não comesse daquilo, irmãos, era invalidado. Mas foi feito, mas era invalidado. Então a primeira característica era dividida em 3 partes. A segunda característica, quem ofertou tinha que comer daquilo, tinha que participar daquilo. E terceiro, irmãos, essa oferta não dava direito do ofertante pedir nada. Então ela ofertava ao Senhor e ela não tinha o direito de abrir a boca e falar assim: Senhor, olha, estou ofertando porque eu estou precisando de uma bênção lá na minha casa. Estou ofertando porque eu estou precisando de um milagre lá na minha família. Senhor, está aqui a melhor oferta porque eu preciso de um sinal, preciso do sobrenatural do Senhor na minha vida e na minha história. Então essas 3 características precisavam ser observadas nessa oferta de paz. Agora, quando você entende isso, irmãos, e você volta para o texto, você começa, irmãos, a entender coisas que muitas vezes estão ali ocultas diante dos nossos olhos. Quando você olha para o texto, irmãos, a partir do versículo 4, o texto vai dizer assim: no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Então ele ia para o templo, apresentava a oferta, e depois de ofertar, voltava uma parte para ele. Ele reunia a sua família, e diante da sua família, ele colocava ali a oferta: olha, está aqui, precisamos comer. Penina, traga as crianças. Vamos nos assentar aqui, todos nós, vamos participar desse banquete, vamos nos alimentar. E aí a Bíblia diz que Penina, junto com seus filhos, chegava naquele lugar, sentava, e junto com Eucana, participava ali da oferta. E aí o texto vai continuar dizendo, irmãos, que quando ele olhava para Ana, ele não dava apenas uma porção daquele sacrifício. Ele não dava apenas uma parte daquele sacrifício. Mas ele pegava, irmãos, uma parte em dobro. Ele pegava uma parte excelente, algumas traduções dizem. E ele pegava essa parte em dobro e colocava diante dos olhos de Ana. E por que ele fazia isso? Porque Ana era estéril. Ela sofria por causa disso. E ele queria o quê? Agradar o coração de Ana. Empurrar Ana, irmãos, a um entendimento, a uma compreensão. Ana, coma. Ana, está aqui, olha, parte do sacrifício. Coma.
Tem aqui, olha, uma parte excelente só para você se anime, para que você ganhe força, para que você vá adiante. Coma. Mas aí o texto diz assim, irmãos, que Ana não comia. Eu vou ler aqui versículo 5. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. E apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Então a oferta era colocada diante dos olhos dela, para que ela pudesse se alimentar, para que ela pudesse comer, mas ela não comia. Ela não conseguia participar daquilo, irmãos, que o seu esposo estava colocando diante dela. Então olha só, Ana deixava a sua casa, Ana deixava, o seu conforto, Ana caminhava cerca de 30, 40 quilômetros por ano para chegar no templo, mas quando ela chegava no templo, irmãos, para adorar, ela não conseguia adorar. Quando ela chegava no templo, irmãos, para bendizer o nome do Senhor, ela não conseguia fazer. Quando ela chegava no templo, irmãos, para cultuar ao Senhor, ela não conseguia cultuar ao Senhor. Por quê? Porque ela não completava, irmãos, o ciclo. Ela começava, irmãos, a adorar, ela começava a bendizer a Deus, mas ela não conseguia completar o ciclo. Por quê? Porque completar o ciclo, ela tinha que comer, ela tinha que se alimentar. Então quando a Bíblia fala assim, olha, Ana não comia, está querendo dizer isso, que ela estava no lugar correto, que ela estava no lugar certo, que ela estava no lugar, irmãos, que ela deveria estar, mas mesmo no lugar certo, ela não experimentava do melhor de Deus. E isso acontecia, irmãos, todos os anos. Por não conseguir prestar ao Senhor, irmãos, um culto completo, por não conseguir apresentar diante de Deus um culto, irmãos, que se fecha o ciclo, Ana sofria. Era uma mulher amargurada. Ano após ano vivendo isso, ano após ano pedindo ao Senhor, ano após ano clamando ao Senhor, ano após ano lá apresentando oferta. Mas ela nunca comia, ela nunca experimentava daquilo. Irmãos, Provérbios 13, a Bíblia Sagrada diz assim, que a esperança demorada, ela enfraquece a alma. Eu posso, irmãos, orar durante um grande período por algo que eu estou ali, necessitado. Eu posso clamar e clamar e clamar. Se eu não conseguir ter uma resposta daquilo que eu estou clamando, se eu não conseguir alcançar ali um sinal de Deus daquilo que eu estou pedindo, irmãos, vai chegar numa hora onde eu vou entristecer o meu coração, onde eu vou puxar o freio, onde eu vou desanimar, eu não vou conseguir continuar, eu não vou conseguir a minha caminhada, eu vou parar pelo meio do caminho. Então era isso que estava acontecendo com Ana. Eu clamo, eu peço, eu bato a porta do Senhor, eu apresento a minha necessidade diante do Senhor, ano após ano, mas nada muda, nada acontece. A esperança demorada enfraquece a alma. Tem algumas traduções que dizem assim, a esperança que se adia faz adoecer o nosso coração. Agora, por que Ana não comia? Por que Ana não participava, irmãos, do holocausto? Por que ela não conseguia, irmãos, participar daquilo que estava sendo apresentado diante dos olhos dela? O texto também diz que Penina, a sua competidora, a irritava todas as vezes que ela ia comer. Em todas as vezes que ela sentava, que Eucana reunia a família e falava assim, olha, está aqui parte do holocausto, vamos comer. Ou seja, vamos prestar um culto inteiro ao Senhor. Vamos fechar o ciclo diante do Senhor. Penina olhava para Ana e falava assim, ei, cadê seu filho? Você não tem, né? Você é estéril. Ei, cadê aquilo que você está orando? Ah, você ainda não alcançou, né? Deus ainda não te abençoou, Deus ainda não abriu a tua madre. Você ainda não conseguiu apresentar um rebento para o seu esposo. É isso, né? E aí Ana escutava aquilo. E quando aquela mulher apontava a falta de Ana, ela se entristecia ainda mais. Ela se aborrecia ainda mais. E aborrecida, ela falava assim, quer saber? Não vou comer. Não vou participar desse sacrifício. Não vou me alimentar, não quero mais saber. Todas as vezes, a hora que Ana ia tocar no sacrifício, ia tocar na parte que cabia a ela, Penina apontava e falava assim, cadê a tua bênção? Cadê o filho que você tanto deseja?
Cadê o motivo da tua oração? Cadê o motivo aí do teu clamor? Onde é que está? Você ainda continua sem filho, você continua sem uma criança, não tem nada. E aí Ana chorava, se aborrecia, se entristecia, irmãos, e não comia. Quando eu olho para Penina, olhando ali para Ana, apontando para Ana e falando assim: cadê o teu milagre? Cadê o que você ora? Cadê o fruto do teu clamor, da tua oração? Eu consigo identificar, irmãos, a ação do inimigo, a ação do diabo nos nossos dias. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz em Lucas capítulo 10, versículo 27, assim: Jesus respondendo para um doutor da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Jesus falando para um doutor da lei que veio questionar a ele como que ele poderia fazer para ser salvo. E o Senhor então dá essa resposta: olha, você tem que amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E aí Jesus está falando assim: olha, quando você se apresentar diante de Deus, quando você se colocar diante do Senhor, não pode ter nenhum espaço na tua vida que não glorifique a Deus e que não exalte o nome do Senhor. Quando você propor no teu coração adorar, quando você propor no teu coração ter compromisso com Deus, ter fidelidade para com Deus, não pode ter nada na tua vida que não esteja diante do Deus vivo, diante do Deus Todo-Poderoso. Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ele não está falando assim: olha, você vai me buscar e você vai me encontrar quando você me buscar de qualquer forma, quando você clamar a mim de qualquer jeito. Você vai me buscar e você vai me encontrar quando você me buscar de todo o coração. Essa palavra todo o coração está dizendo assim: olha, engloba todas as áreas da minha vida. Engloba o meu coração, engloba a minha mente, engloba a minha alma, engloba o meu sentimento. Tudo que há em mim precisa estar, irmãos, diante de Deus e diante do Senhor dos Exércitos. Só que muitas vezes o que acontece? O inimigo, ele se levanta da mesma forma que Penina. Então você sai da sua casa, você deixa o seu lar, você vem aqui para o culto, na intenção de adorar, na intenção de bendizer, na intenção de glorificar o nome do Senhor. Mas a grande questão é: tudo que há em nós hoje está adorando e bendizendo o Rei da Glória? Tudo que há na minha vida hoje, irmãos, está disposto a se render diante de Deus? Está disposto a se prostrar diante do Senhor dos Senhores? Se nós falarmos assim, claro que sim, pastor, estamos mentindo. Por quê? Porque a gente cruza aquela porta, só que aqui na igreja, muitas vezes, irmãos, a nossa cabeça está onde? Nas nossas lutas, nas nossas faltas, naquilo que a gente deseja, mas ainda a gente não tem, a gente ainda não conquistou. Naquilo, irmãos, que a gente muitas vezes ora, mas a gente só ora porque a gente não conseguiu colocar as mãos ainda. E aí o inimigo chega até nós, irmãos, e começa a tentar colocar na nossa mente: olha, você vai adorar o Senhor, mas está completa a tua vida? Está completa a tua história? Está tudo certinho? Tudo aquilo que você tem orado, tudo aquilo que você tem clamado, tudo aquilo que você tem buscado da paz do Senhor, o Senhor, Ele tem colocado à tua disposição, Ele tem colocado diante dos seus olhos. Entenda algo, irmãos: Satanás, ele não quer impedir a tua adoração. Ele só quer, irmãos, dividir a tua adoração, só isso. Ele quer que você cruze aquela porta, ele não quer impedir você de estar aqui. Ele não quer impedir você de levantar as tuas mãos. Ele não quer impedir você de participar da ceia. Ele não quer impedir você, irmãos, de ter comunhão com os demais. Não é isso. A ação do diabo, irmãos, é fazer com que você não apresente a Deus, irmãos, um culto completo. E como é que eu não apresento a Deus um culto completo, pastor? Quando a minha mente está dividida. Quando o meu coração está dividido. Quando os meus sentimentos estão divididos. Então eu venho à igreja, irmãos, mas eu não presto a Deus 100% do que eu sou diante dele. Então ele coloca o dedo na nossa face e fala assim: e aí, onde estão os milagres? E aí, onde estão as bênçãos? E aí, onde está o sobrenatural de Deus? Onde está o milagre do Senhor na tua vida?
Onde está aquilo que você tem orado? Onde está aquilo que você tem clamado? E a nossa cabeça fica desse tamanho, pensando. Então nós estamos aqui, irmãos, mas eu estou pensando no boleto que eu tenho que pagar amanhã. Estamos aqui, mas eu estou pensando no problema que eu vou ter que resolver quando eu voltar para minha casa. Estamos aqui, mas eu estou pensando na falta que eu tenho em alguma área da minha vida que ainda não aconteceu, o sobrenatural de Deus. E aí aquilo que era para ser, irmãos, um culto completo, fechar o ciclo, se torna um culto, irmãos, pela metade. Então, da mesma forma que Ana, irmãos, não conseguia comer daquele sacrifício e não ser abençoado, muitas vezes nós assim também estamos. Essa é a maneira, é a forma, irmãos, que o diabo ele opera na vida de muitas pessoas. Queridos, a Bíblia Sagrada diz lá em Êxodo 10, quando o povo estava para sair do Egito, Deus ele levanta a vida de Moisés e fala assim: vai lá conversar com Faraó. Vá lá e fale para ele: olha, nos libere que nós precisamos ir para o deserto para bendizer a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Nos libere, Faraó, porque senão a mão do Senhor vai pesar sobre vocês. E aí a Bíblia diz assim, que a primeira vez que Moisés foi conversar com Faraó, a resposta de Faraó foi assim: vocês podem adorar, mas aqui dentro da terra do Egito. Vocês não precisam sair do Egito para adorar a esse Deus. Vocês não precisam bendizer o Senhor fora desse lugar, adorem aqui dentro. Já é um lugar onde tem vários deuses, mas um não vai fazer diferença. E aí o Senhor manda uma praga. Moisés não aceita. Sai da presença de Faraó. A praga chega. Aí o Senhor manda de novo. Vai lá conversar com o Faraó. O que você quer, Moisés? Nós precisamos deixar o Egito e precisamos ir para o deserto para ali adorar o nome do Senhor. Ok, vocês podem ir. Só que as suas esposas e as suas crianças vão permanecer aqui. Homens podem ir embora, não tem problema. Agora a família de vocês fica. Não. O Senhor não escolheu apenas os homens. Nós vamos sair com as nossas esposas e com nossas crianças. Vamos embora. E aí Faraó não deixa. E aí vem outra praga. E aí o Senhor manda de novo: Moisés, vai lá conversar com o Faraó novamente. Faraó, nós precisamos deixar essa terra, ir para o deserto, adorar o Senhor. Ok, vocês podem ir, mas os bens de vocês vão permanecer nessa terra. O que vocês possuem, alguma riqueza que vocês têm, vai permanecer aqui nessa terra. E aí, irmãos, Moisés ele dá uma resposta que talvez deveria ser a nossa resposta para o inimigo. Ele olha para Faraó e ele fala assim: Faraó, nenhuma unha nossa vai permanecer aqui nesse lugar. Tudo que é nosso, nós vamos levar para o deserto, porque tudo que é nosso, tudo que pertence a nós, vai adorar e bendizer o Senhor dos Senhores. Vai exaltar o nome do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Moisés está dizendo assim: olha, não tem parte para o diabo, não tem parte para o inimigo. Não tem parte da minha história, não tem parte da nossa vida, não tem parte do nosso povo que Satanás ele possa colocar as mãos. O Senhor nos escolheu, se Ele nos escolheu, nós somos 100% dEle. E com esse 100% nós vamos bendizer e exaltar a Ele. E essa deveria ser a palavra a sair da nossa boca. Diabo, inimigo, Satanás, nenhuma unha na minha vida você vai colocar nas tuas mãos. Se eu propus no meu coração ir para a igreja, ir lá adorar ao Senhor, ir lá bendizer o nome do Senhor, é 100% da minha vida. É a minha mente que vai adorar o Senhor apesar dos pensamentos complicados. É o meu coração que vai adorar o Senhor apesar de estar ferido por alguma situação. É a minha inteligência que vai adorar ao Senhor apesar de não parar os meus pensamentos. Tudo que há em mim vai glorificar e bendizer o nome do Deus vivo e do Deus Todo-Poderoso. Queridos, nós não podemos mais esconder áreas da nossa vida onde o Senhor não tem mais acesso, onde o Senhor não consegue mais colocar as mãos. Nós precisamos rasgar o nosso peito, rasgar a nossa alma diante de Deus e falar: Senhor, na mais escuridão que existe lá dentro do meu coração, eu quero que o Senhor coloque as tuas mãos, que o Senhor opere e que o Senhor resplandeça com a tua luz em nome de Jesus. Outro dia eu falei para os irmãos aqui até uns 18, 19 anos, eu tinha uma escuridão dentro de mim. Um problema com o pai, problema com paternidade. E isso, irmãos, trouxe grandes problemas, grandes lutas na minha vida.
até eu entender que o Senhor precisava ter acesso àquela escuridão. Eu entreguei a vida para Jesus, ia para a igreja, irmãos, glorificava o nome do Senhor, queria adorar o Senhor na plenitude, mas não conseguia. Por quê? Porque toda hora Satanás colocava o dedo na minha ferida. Toda hora, todo instante Satanás me apontava. Tem algo aí, ó, que precisa ser curado, hein? Tem algo aí que ainda não foi tratado. Tem algo aí que ainda a glória do Senhor não resplandeceu. Tem algo na tua história que você ainda não deixou o Senhor tratar. Então você não está oferecendo a Deus um culto 100%. Você não está fechando o ciclo diante dos olhos do Senhor. E se você não está fechando o ciclo, como é que você deseja ser abençoado? Como é que você deseja ser tocado pelas mãos do Senhor, tocado pela graça do Senhor? De que maneira? De que forma? E aí muitas vezes a gente fala assim, o Senhor opera, o Senhor toca, o Senhor faz, o Senhor não. O Senhor, irmãos, Ele já fez. Cabe a nós, irmãos, darmos esse acesso a Deus, apresentarmos esse acesso diante do Senhor, para que Ele venha, irmãos, Ele consiga fazer o que Ele precisa fazer na nossa vida, na nossa história. Entenda algo, irmãos, nós não podemos mais, o tempo hoje, irmãos, não permite mais virmos à igreja, virmos à casa do Senhor, irmãos, e não nos derramarmos 100% diante dEle. Se você olhar para a televisão, se você olhar para a internet, você vai ver, irmãos, que a janela está se fechando. Quem é sujo, que continue a se sujar, que se suje mais ainda. Mas quem é santo, que se santifique mais ainda diante de Deus. E às vezes, irmãos, a gente vai colocando desculpas diante do Senhor, a gente vai colocando atalhos diante do Senhor, quando a gente precisava resolver questões na nossa história. Senhor, eu já não tenho mais força para prestar a Ti um culto verdadeiro, um culto com toda a minha força, com todo o meu ânimo. Está acontecendo tanta coisa na minha vida, acontecendo tanta coisa na minha história, Senhor, eu não consigo. E aí quando você entra com essa área escura, quando você entra com essa parte, irmãos, que ainda não chegou à luz de Deus, é nessa área, irmãos, que o inimigo vai olhar. É nessa área que Penina, ela vai apontar e vai falar assim, você vai comer? Não come não. Por quê? Porque ainda não tem a bênção que você pediu. Não come não, porque aquilo que diz respeito à tua oração não aconteceu ainda. Então não toca. Não toca. E aí o que acontece? A gente chora, a gente se lamenta, a gente se entristece, a gente se aborrece. E a gente para, irmãos. Já reparou, amados, que muitas vezes a gente vem para o culto e... olha, você vai vir para o culto, você vai sair daqui renovado, fortalecido. Deveria ser dessa forma. Só que tem gente que vem, irmãos, e sai até pior do que entrou. Volta para casa e volta, irmãos, daquele jeito que só Jesus pode dar graça. Essa semana que passou, eu passei uma situação que eu falei assim, Jesus amado. Estava até falando para a Nádia. A gente está procurando uma casa, né, para poder comprar. Ainda não tem uma casa. E aí pela fé, né, irmãos, porque só Deus para dar graça. O preço das coisas só Jesus para dar graça. E aí nós fomos ver uma casa e a casa agradou a mim, agradou a ela, agradou as minhas filhas. Eu tenho que levar as meninas junto, porque elas são as maiores críticas. Não vai caber minha cama aqui, não vai caber aqui, não sei o que, não sei o que. Fica quieta, em nome de Jesus. E aí a gente foi, olhamos, gostamos, casa top, linda, nada exagerado não, irmãos, coisinha simples. E aí quando eu voltei para casa, né, com aquele sentimento, falei, puxa, glória a Deus, né, que lindo, que casa bonita, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. E aí passou o primeiro dia, passou o segundo dia, e aí começou assim, mas como é que você vai comprar? Porque está fora do teu orçamento. De que jeito que você vai comprar? De que forma que você vai conseguir? E aí começa a aparecer, irmãos, alguns pensamentos, alguns insights dentro de nós que falam, gente, então está vindo esse negócio. E aí aquilo que era alegria começa a se transformar em peso, em angústia dentro de nós. E aí chegou uma hora, eu estava trabalhando, comecei a falar, Senhor, misericórdia, por que né, como assim, não vou conseguir, de que jeito? E eu comecei a colocar uma série de obstáculos. Falei, Senhor, misericórdia, não vai dar. E aquilo foi me sufocando, irmãos. E aí foi a hora que o Espírito Santo falou assim ao meu coração, abre a Bíblia. E aí foi onde Deus me trouxe esse texto aqui. Talvez você ainda não tenha conseguido colocar as mãos,
talvez ainda não se concretizou na tua vida, mas isso não quer dizer, irmãos, que seja impossível para o Deus que todas as coisas pode. E aí eu dobrei meu joelho e falei assim, eu repreendo em nome de Jesus todo e qualquer pensamento, toda amargura, toda tristeza, eu lanço por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eu vou oferecer ao Senhor um culto completo. Eu não vou permitir que certas áreas da minha vida estejam na escuridão para que o diabo coloque o dedo e me aponte em alguma coisa. Não, Senhor, está aqui, eu escancaro diante de Ti, Deus. Essa tristeza, essa amargura, esse ranço que veio, eu coloco diante de Ti, Senhor. E a luz do Espírito Santo que brilha, que resplandeça, irmãos, a luz, ela dissipa tudo aquilo que é trevas em nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda isso no teu coração, irmãos. Nós não vamos conseguir, irmãos, cultuar o Senhor de forma correta, de maneira correta, irmãos, se nós continuarmos, queridos, escondendo áreas de nossa vida que precisam, irmãos, de cura, que precisam ser tocadas. Nós precisamos vir aqui, irmãos, e da mesma forma que o sacrifício aí de paz, de comunhão, que Eucana fez, irmãos, e precisava participar daquele sacrifício, assim nós também precisamos participar, irmãos, de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Não é a falta de algo, não é a falta, irmãos, de qualquer situação na nossa vida que vai nos impedir, irmãos, de adorar e bendizer o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz em João 12, irmãos, que Jesus, ele estava num banquete, logo depois de ter ressuscitado a vida de Lázaro, a história de Lázaro. Ele estava lá na casa de Marta e Maria. Marta fez um banquete, uma ceia. E aí a Bíblia diz assim, que havia uma mesa, estavam todos os discípulos sentados. Marta estava, Maria estava, Lázaro que havia sido ressuscitado estava. E estava tudo bem, estava ótimo. Todo mundo alegre, comendo, feliz. E aí a Bíblia diz, irmãos, que aquela cena é quebrada. É quebrada pela vida de uma mulher, a irmã de Lázaro. Ela pega ali um vaso, irmãos, de nardo puro, de muito preço, diz o texto. Valia 1 ano de trabalho. E ela se aproxima de Jesus, ela quebra aquele vaso, e ela aos pés do Senhor Jesus Cristo, ela começa a adorar. Uma adoração extravagante. Para muitos, irmãos, a mesa estava bom. Só que ela decidiu ir além e oferecer, irmãos, 100% diante de Deus. Um culto pleno diante do Senhor. E aí o inimigo, o diabo, irmãos, na figura de Judas, olha para aquilo que ela está fazendo e fala assim, que desperdício. O que você está fazendo é um desperdício. Então o diabo, quando vê você entrando por aquela porta e fala assim, hoje eu vou chapar diante de Deus. Hoje eu vou dar o meu melhor diante do Senhor. O Satanás está lá de longe olhando e falando assim, que desperdício. Ele poderia entrar lá na igreja, ele poderia estar lá adorando, mas não precisava dar 100% do que ele tem. Ele poderia segurar uma parte, reter uma parte. Não precisava dar 100%. E aí ele fala assim, olha, se isso que você fez aí para Jesus fosse vendido e fosse colocado na bolsa, puxa, as pessoas necessitadas seriam atendidas de uma forma bem melhor, de uma forma bem mais eficaz. Só que o texto também diz, irmãos, que quem carregava a bolsa era Judas. E tudo que caía dentro da bolsa, Judas metia a mão e colocava no seu próprio bolso. Tudo que você deixa de oferecer, irmãos, a Deus, vai para onde? Satanás se apropria. Tudo que você deixa, irmãos, de consagrar, de colocar diante do Senhor, é Satanás quem coloca as mãos. Pastor, na minha vida o diabo não toca. Desculpa, querido. Esse jargão é muito bonito, mas na prática ele não funciona. Se a tua história, se a tua vida não está diante do Deus vivo. O jargão é lindo, mas se você não tem tido compromisso para com Deus, se a tua vida não está, irmãos, diante do Senhor, desculpa, não vai funcionar. Ah, mas está indo bem a minha história, pastor, está caminhando, as coisas estão funcionando, as coisas estão indo adiante, glória a Deus. Não é porque está dando certo, irmãos, que Deus está no controle. Não é porque está dando certo que o Senhor está aprovando. Não é. Então cuidado, irmãos. Faça como essa mulher, diante do Senhor, quebra o vaso.
Diante do Senhor, irmãos, joga o nardo puro, joga o teu melhor diante dele. Coloque o teu melhor diante dele. 100% do que você tem, se derrame diante dele. Para que nada reste, irmãos, onde o diabo possa colocar a pata imunda dele. Que ele não venha colocar o dedo, que ele não venha se manifestar, irmãos, na nossa história e na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que acontece com Ana. Olha o que diz o versículo 9, volta comigo aí. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Diga assim comigo: nesta manhã, o tempo, a ordem do Senhor é que eu me levante. Para fazer o quê, pastor? Para tirar tudo aquilo que está em escuridão e colocar diante da luz do Senhor. E aí Ana se levanta e ela vai para o templo. E lá no templo, irmãos, ela chora de uma forma amargurada. Ela coloca diante de Deus, irmãos, tudo aquilo que estava escondido. Ela rasga. Ela rasga. A minha filha, quando ela era menor, ela machucava e eu falava assim: vamos passar um remédio e vamos colocar um band-aid. Ela falava assim para mim: não, pai, só o band-aid tá bom. Eu falei: não, vamos passar um remédio. E olha que hoje o mertiolate nem dói tanto quanto na nossa época, né? Tinha que voltar a doer o mertiolate hoje, aleluia. Acordar arder, que é para falar que está curado, aleluia. E aí ela falava assim: não, pai, só o band-aid, não quero mertiolate, não quero o remedinho. E às vezes nós somos assim diante de Deus. Senhor, põe um band-aidzinho e glória a Deus. E o Senhor fala assim: não, eu quero curar. E talvez doa, irmãos, talvez machuque, talvez fira você. Talvez te deixe num estado, irmãos, aleluias, né? Como de Ana, amargurado, tristeza, aleluia. Mas o Senhor está dizendo assim: olha, é para o teu bem, é para a cura, é para que haja mudança, é para que haja transformação. E aí Ana, depois que ela ora, aí você conhece a história, o sacerdote olha para ela e fala assim: ah, você está embriagada. Não estou embriagado, porque a boca se mexia, mas não saía palavra nenhuma. Está embriagada, a mulher falou: não estou embriagada. Eu estou derramando minha alma diante de Deus, estou derramando minha alma diante do Senhor. E aí o sacerdote entende, né? Fala assim: olha, vai e que seja feito conforme você crê. E aí a Bíblia vai dizer assim, irmãos, aleluias, versículo 17: e ele respondeu: vá em paz, que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Então aquele dia, irmãos, ela mudou a sua história. Até aquele dia o culto era incompleto. Até aquele dia ela não participava da oferta como deveria participar. Mas naquele dia em que ela derrama a sua alma, que ela abre os espaços obscuros que estavam na sua vida, ela recebe aquela palavra sobre a sua história. Aí ela fala assim: ok, que o Senhor ouça a minha oração. E ela vai, ela come, ela se levanta, e o seu semblante já não é mais o de tristeza. Aí a Bíblia diz, irmãos, que depois Eucana conheceu sua esposa, ela gera um filho, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Lembra que eu falei para você que a terceira característica da oferta era qual? Não podia pedir nada. Pastor, ela pediu, não pediu. Porque ela fala assim: Senhor, se tu me deres um filho varão, um menino, eu entregarei ele todos os dias na sua casa. Não será meu. Eu estou pedindo, Senhor, mas não estou pedindo para mim. Eu estou pedindo para o Senhor. O desejo de Ana, irmãos, estava convergendo, irmãos, com o desejo do coração de Deus, com o desejo do coração do Senhor. Não havia sacerdote. O texto fala de Hofni e Finéias, 2 homens, irmãos, que estavam profanando o templo do Senhor. Não havia, irmãos, sacerdote, ele já era velho. Ana está ouvindo, irmãos, o desejo de Deus, o coração de Deus, e apresentando a Deus, irmãos, o que precisava. Então, querido, quando você vier, vem, irmãos, com toda a tua força. Eu sei que tem dias, irmãos, que a gente desanima. Faz parte.
Mas não vai ser a televisão, irmãos, que vai resolver a sua tristeza. Não vai ser, irmãos, você ir tomar um café que vai resolver a sua tristeza. Não vai ser, irmãos, você estar numa roda de amigos que vai resolver o teu problema. Não vai ser você sentar com um pote de sorvete de 5 litros, irmãos, e mandar para dentro. Se bem que isso é bom, né? Aleluia. Mas não vai resolver. Não vai resolver você acessar sites, irmãos, que, aleluias. Não vai resolver você sentar na frente do teu videogame. Não vai. Não vai resolver. Há dias, irmãos, em que nós estamos um caco. E a única coisa, irmãos, que vai resolver essa mudança, essa história, a única coisa que vai nos levantar, nos colocar de pé, irmãos, é entrarmos na presença do Senhor. Senhor, olha, eu estou 5%. A bateria está arriada. Dá uma carga aqui, Senhor, em nome de Jesus. Lembra daquela mulher, irmãos, que ofertou ao Senhor 2 moedinhas? Lembra? A viúva que ofertou 2 moedinhas. E Jesus estava assim do lado do gasofilácio, ó, e observando. E alguns vinhos davam grandes quantias diante de Deus. Grandes notas diante do Senhor. E aí vem aquela viuvinha com 2 moedas e ela coloca na arca, no gasofilácio. E aí o Senhor olha para ela e fala assim aos discípulos: olha, essa mulher deu o melhor. E isso causa indignação, porque os discípulos viam: como assim? Deram grandes notas no gasofilácio, e o Senhor está dizendo que ela deu 2 moedinhas e deu tudo. Deu. Por quê? Porque ela deu, os outros deram o que sobrava, ela não. Ela deu tudo. Às vezes, irmãos, nós estamos igual essa mulher. Nós só temos 2 moedinhas de ânimo. Só que a gente não quer entregar para Deus. Porque a gente só quer entregar para Deus, irmãos, quando a gente tem grandes notas. Hoje eu estou bem, glória a Deus, aleluia. Hoje eu pulo, hoje eu salto, hoje eu faço, hoje eu aconteço. E aí a gente vem, e aleluia, glória, hoje o ânimo está legal, né? Agora, quando acaba as notas e fica só as 2 moedinhas, irmãos, aí a gente não quer. Aí a gente guarda as moedinhas no bolso e fala assim: quer saber? Não estou bem hoje. Dar, irmãos, do que sobra é fácil. Quando você está esbanjando alegria, vir para a igreja é fácil. Quando você está esbanjando, irmãos, amor, vir para a igreja é fácil. Quando você está esbanjando saúde, vir para a igreja, aleluia. Quando você está esbanjando ânimo, vir para a igreja, glória a Deus. E quando você só tem 2 moedinhas, e quando está, irmãos, faltando disposição, e quando você está, irmãos, com o corpo tudo dolorido, quando você está aborrecido porque você recebeu uma palavra ruim do marido, porque a tua esposa te tratou mal, quando você está aborrecido porque o cliente que você esperava que ia fechar não fechou, você já estava vislumbrando a comissão que você ia ganhar e não ganhou, estava fazendo plano já. Aí a gente não quer. E aí o Senhor está falando assim: que bom, saiu o que sobra, tirou o que sobra, pega agora o que você tem, tudo que você tem, ainda que seja pouco, vem e coloca no gasofilácio, oferta, Senhor. Senhor, eu estou arrastando, mas eu vou, e eu sei que o Senhor vai me fortalecer, que o Senhor vai me tocar em nome de Jesus. Amém, igreja? Se coloque em pé no seu lugar. Aleluias. João capítulo 19, versículo 30. O texto diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, Jesus abriu seus lábios e disse: está consumado. E inclinando a sua cabeça, rendeu o seu espírito. Quando Jesus fala assim, está consumado, existe uma palavra grega para isso. Tetelestai. É a palavra grega. E essa palavra grega, irmãos, quer dizer assim, tetelestai, quer dizer, a dívida foi paga. Ou o que tinha que ser feito, foi feito.
não precisa fazer mais nada, porque o que tinha que realizar, o que tinha que fazer, eu fiz no Calvário. Então está consumado, a obra terminou. Vocês agora têm acesso irrestrito diante do Deus vivo, diante do Deus Todo-Poderoso. O que Jesus fez, irmãos, na cruz foi completo. O que Jesus fez no madeiro por mim, por você, foi completo. Jesus, ele não fez uma obra, irmãos, pela metade. Ele fez uma obra, irmãos, completa. Às vezes, queridos, a gente acha, irmãos, que lá no céu tem uma fábrica, irmãos, de milagres. Às vezes a gente ora e fala: Senhor, manda um milagre, manda uma cura aí, Senhor. Senhor, manda aí uma porta de emprego. Senhor, manda aí um casamento restaurado. A gente acha que é uma linha de produção lá no céu, irmãos, onde Ele vai disparando milagre, vai liberando bênção sobre a nossa vida aqui na terra. E não é. Irmãos, Deus, Ele criou e descansou. Jesus, Ele remiu e se assentou. Todas as vezes, irmãos, que a gente olha para o céu e a gente fala assim: Senhor, manda. Eu estou dizendo para Deus: Senhor, sai do seu descanso. Cristo, se levanta do seu trono e faz alguma coisa aqui na minha vida. O que Jesus precisava fazer, irmãos, Ele já fez. Então a cura já está dentro de você. O milagre já foi liberado sobre nós. Então o que precisa, pastor? Nós precisamos acessar. E a gente só acessa, irmãos, pela fé. Acho que é em Judas que fala, versículo 3, que fala sobre batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. A gente batalha com tantas coisas, a gente luta com tantas coisas, irmãos, mas nós nos esquecemos de batalhar pela fé que um dia já foi colocada dentro de nós. Eu vou repetir: Cristo, irmãos, Deus criou e se descansou. Jesus, Ele remiu e se assentou. E Ele não vai mais levantar desse trono, irmãos, para nos abençoar. Por quê? Porque Ele já nos abençoou. Ele já fez o que deveria ter feito por mim e por você. Irmãos, em nome de Jesus, preste um culto verdadeiro ao Senhor. Fecha o ciclo. Fala para Deus: Senhor, eu estou sofrendo, estou passando por dificuldade, estou passando por grandes problemas, mas eu vou te oferecer o meu melhor, Pai. Porque na cruz o Senhor se rendeu e se rendeu 100%. O Senhor se entregou 100%. E é isso que eu quero fazer em nome de Jesus. Talvez, amados, você não entenda os processos que você está vivendo, as dificuldades que você está passando. E todo esse processo, toda essa dificuldade é para te levar a um novo lugar em Deus. Para te colocar, irmãos, te posicionar em um novo lugar diante dos olhos do Senhor. Ontem eu estava conversando com o irmão amado e ele falou: pastor, Deus tem me feito experimentar coisas assim tremendas. Estava dando testemunho do que Deus tem feito na vida dele, na casa dele, na família dele. Passou por um período de luta, por um período de dificuldade, e aí o Senhor colocou ele agora num outro lugar. Empurrou ele para um outro lugar. E desse outro lugar, irmãos, ele vai aflorar. Ele vai expandir o entendimento dele. E às vezes nós não entendemos o que nós estamos vivendo. E o Senhor está falando assim: eu quero te levar para determinado ponto, para o centro da minha vontade.